Olá, pessoal, tudo bem? Hoje venho com mais uma aula de geografia e hoje nós iremos estudar o percurso 8, certo? No percurso 8, nós temos como tema Brasil, a diversidade cultural e os afros brasileiros. Esse capítulo, esse tema, ele inicia na página 68 e irá até a página 63. Então, vamos acompanhar, Pega o livro de vocês e vamos acompanhar a leitura, tá bom? Para que vocês também possam entender melhor, com o vídeo e fazendo a leitura no livro, certo? Vamos lá? Pronto. A população brasileira originou-se da miscigenação de vários povos, Então, como vocês estão vendo essas imagens, Temos a imagem de um mapa, E temos aí mais 3 carinhas, certo? No primeiro mapa, o que vocês podem imaginar? Quem são essas pessoas, Quem são essas pessoas que estão aí? Por que elas estão aí? Já que estamos falando da população brasileira, Quem foi primeiro habitante, vamos dizer assim, que habitou em nosso território brasileiro? Alguém sabe aí? Então vamos lá, Vamos descobrir. Primeiro a gente sabe, segundo muitos historiadores, que nossos primeiros habitantes aqui foram os índios, Ou seja, os indígenas. Depois chegaram aqui os europeus, E aí os europeus vieram trazendo os negros da África para se tornarem aqui escravos, Então daí já começa essa miscigenação, Quer dizer, mistura de diversas raças, podemos falar assim. Nós temos um rostinho de uma menina branca, que ela, com certeza, ela está representando os europeus, O rostinho do menino carinha pintada, que está representando os indígenas, os índios. E a moça, mais escurinha, vamos dizer assim, mais a negrinha, ela está representando os negros, que vieram da África, tá certo? Então, a população brasileira, ela se originou-se, da miscigenação de vários povos, Várias misturas de diversos povos. Isso começou daí. E por isso, apresenta grandes diversidades, tanto culturais, Culturais, manifestações culturais, na religião, manifestação, na religião, na música, na dança, na alimentação, na arquitetura, na vestuária, E, por exemplo, existe também as diversidades, que é a própria língua portuguesa, certo? Porque a língua portuguesa, ela é a mais reconhecida, Na verdade, ela não é a mais reconhecida, ela é reconhecida, certo? Oficialmente no Brasil, A língua portuguesa, ela é reconhecida oficialmente no Brasil. Ela possui palavras únicas quando comparada à língua portuguesa falada em outros países. Isso porque incorpora muitas expressões dos grupos étnicos, certo? Formadores da população brasileira, Que quem são eles? Os indígenas, os europeus e os negros africanos, tá bom? Vamos mais à frente. Nós temos aí, os grupos formadores da população brasileira, que esses foram os principais grupos, formadores da nossa população. A gente tem os indígenas, portugueses e outros imigrantes e africanos. Os indígenas, Os indígenas são grupos, que viviam em território, no território brasileiro, antes mesmo da colonização portuguesa.
e estimava-se que havia de 2 a 4 mil milhões de indivíduos distribuídos em mais de 1.000 diferentes etnias, certo? Eles também possuíam característica própria da organização social, línguas, crenças, técnicas, né? As técnicas de coleta, de caça, de pesca e de cultivos agrícolas. Hoje, né, alguns desses grupos, eles vivem isolados, né, em outras reservas ou nas cidades, até mesmo nas cidades, muitos em precárias condições de vidas, né, condições de vidas muito ruins. Outros grupos continuam lutando, né, ainda pelos seus direitos contra o preconceito, porque ainda existe o preconceito em relação ao índio, né, o descaso com sua cultura, né, vamos dizer assim, o desrespeito que as pessoas não têm em relação à cultura desse povo, né, desses povos, que ocorre, né, esse grande desrespeito ainda, tá certo? Os grupos para a formação, né, do povo brasileiro e de todo o seu conhecimento sobre o meio ambiente, como, né, a flora, a fauna, né, do território, que eles é algo que eles preservam, é algo que eles amam, né, que faz parte da vida deles, né, a natureza, porque eles são muito ligados à natureza, eles vão dizer assim, eles são protetores da fauna e da flora, né? Portugueses e outros emigrantes, né? A partir do século XVI, com a invenção do território pelos portugueses, teve início o processo de miscigenação, desde com os grupos indígenas e os negros africanos, trazidos, né, como os escravos, configurando a população brasileira atual. Já no século XIX ao século XX, esse processo prosseguiu com a chegada de outros povos, né, outros povos no nosso país. Entre os que viveram em maior quantidade estão os italianos, né? Que quando diz imigrantes, né, não quer dizer que também veio só os negros, né? Depois passou a vir outros, né? E os italianos, né? Eles também foram os que vieram para cá, tá certo? Segundo grupo mais numeroso, depois dos portugueses, foram os espanhóis, os alemães, os japoneses, os sírios, os libaneses, russos, poloneses, chineses, coreanos, indonésios, uruguaianos, bolivianos e entre outros, né? Então, a gente viu que a partir daí foi que começou-se a surgir diversos povos vindo para a nossa América, né? Então, isso é que se dá origem à miscigenação, essa mistura de diversos povos. Não foi só 3 povos, não foi só indígenas, não foi só europeus e africanos que, vamos dizer assim, que tornaram a nossa população, né? Existiu esses outros que foram vindo com o passado do tempo, certo? Africanos. Os negros africanos, né, a partir do século XVI, com a chegada, né, desses negros africanos para servir de mão de obras escravas, ampliaram-se o processo de miscigenação, onde os negros escravizados foram a principal mão de obra em atividades econômicas do Brasil colonial, fundamental para o seu desenvolvimento econômico. 3 grandes culturas africanas entraram no Brasil por meio de imigrações forçadas.
culturas sudanesas, bantas e guiônios sudanesas islamizadas, certo? Nome assim complicado, mas se vocês acompanharem no livro, vocês vão entender melhor, tá bom? Apresentava diferentes tradições, crenças e tecnologia, o que contribuiu para a formação da cultura econômica brasileira. Vamos mais à frente. Povos brasileiros nos oceanos, né? Segundo o IBGE. Olha, vocês têm esse mapa, né? Esse mapa que tá aí, tá em cores. Vocês também podem acompanhar ele, tá certo? Vocês podem acompanhar ele aqui na página 70, porque está no livro de vocês. Por meio do censo realizado pelo IBGE, entre outros aspectos, é possível conhecer a distribuição da população brasileira segundo a cor da pele, que a gente vai ver daqui a pouco, vou mostrar o gráfico para vocês. As pessoas, quando perguntada pelos pesquisadores do IBGE que realizam o censo, são livres para declarar sua cor de pele entre 5 opções: a branca, a preta, a parda, a amarela e a indígena, que é as cores que estão neste gráfico aí, que a gente vai já ver aí, tá certo? Esse tipo de informação continua sendo levantado em estudo estatístico, não por uma posição racista ou preconceituosa, por parte do Instituto de Pesquisa, mas para avaliar a condição social das famílias e pessoas segundo a cor. Considerando que em nossas histórias, né, as elites dirigentes, sempre de modo geral, não tiveram a preocupação e ações voltadas para melhorar as condições de vida de grupos menos favorecidos socialmente. Por exemplo, como os indígenas e os negros. E por isso, essas informações podem dar apoio aos políticos, né, a publicar que busquem a reduzir de maneira eficaz essa desigualdade social em todo o país. A gente vai para esse gráfico que está aí, tá certo? Que está em cores, né? Essa cor, né, que está mais aí num gráfico aqui no slide, ela está na cor laranja, né? Então, quer dizer que parte daí, né, 45,2%, quando o IBGE passa em nossas casas, acredito que já passou na casa de vocês, né? Se vocês não tenham visto, mas pode perguntar aos pais de vocês, né, que eles passam. Isso aí, eles perguntam algumas informações, e uma delas principalmente é a questão da cor. Então, nesse laranja está dizendo que 45,2% as pessoas elas afirmam que são brancas, né? No amarelo, que é menos 1%, 45,1% diz que são pardas, né? No laranja, verde, 8,9% são pretas. E essa outra partezinha que está no lilás, né, no roxo, 0,8% é considerado indígenas e amarelo, tá certo? Então, vocês podem fazer esse acompanhamento no livro de vocês, para que vocês eles venham entender melhor sobre isso, tá bom? A escravidão, né? Vamos falar aqui um pouquinho da escravidão. Assim como os indígenas, os negros africanos
introduzidos no Brasil e na América, foram em geral submetidos a condições brutas de existência, arrancados de suas comunidades, famílias e terras e atravessaram o Oceano Atlântico nos sujos porões de navios negreiros, como cargas ou mercadorias de venda e compra, né? Então, eles, pessoas, seres humanos que viviam sua vida normal, foram arrancadas, né, de lá, trazida à força, né? Podemos dizer como, aqui diz como venda com mercadoria, né? Que eles foram tragos assim, com esse objetivo mesmo, de uma mercadoria para vender, para comprar, né? E além disso, eles foram vindo nos porões, né, nos porões dos navios, né, onde lá eles passavam fome, passaram sede, muitos acabaram morrendo por conta que lá adquiriu doença, né? Então lá eles faziam todas as necessidades deles, tá certo? Então foi algo assim muito sofrido para esse povo nessa essa travessia toda até chegar ao Oceano Atlântico, né? E calcula-se também que cerca de 10 milhões de negros africanos foram trazidos para a América entre 1502 a 1870, sem considerar os que morreram, né, que eu acabei de falar, durante a viagem, ou eram mortos durante a resistência a seu, né, aprisionamento. Desse total, estima-se que mais de 3,5 milhões desembarcaram no Brasil, tá certo? Então, a gente viu aí, né, a dificuldade, né, como foi constrangedor para essas pessoas, né, para esses negros ter vindo à força, arrancado à força, tá certo? Vamos mais à frente. As comunidades remanescentes de quilombos, né? Vocês têm aí as imagens, né? Que elas representam os quilombos, tá certo? Que era a comunidade, né? Remanescentes, né? Os afro-brasileiros no Brasil. São comunidades formadas por descendentes de negros africanos, escravizados, que fugia das fazendas de açúcar, de café, da atividade mineradora e de outras a partir do século XVII. Eles se dominaram, né, os quilombolas. Então, aqui essas imagens, eles eram refugiados, né? Eles fugiam, né, das fazendas, né, de tanto sofrer, eles acabavam aqui fugindo e fizeram, né, esses tornaram-se grupos que aí deram o nome de quilombolas, certo? Essa comunidade, ela persistiu e são encontradas praticamente todos os estados brasileiros. Durante muito tempo, eles ficaram desconhecidos ou isolados, por medos, né? Com a Constituição Brasileira de 1988, que concedeu aos quilombolas o direito à propriedade de suas terras e à manutenção de sua cultura, que isso era muito importante, né? Essas comunidades, elas ganharam mais visibilidade na sociedade brasileira. Vamos mais à frente. Desigualdades entre negros e não negros, né? Movimento dos afro-brasileiros. A desigualdade, vários estudos, eles comprovam, né, que a população negra em seu conjunto, eles possuem as piores condições de vida, se comparada a de outros grupos, né? A expressão mais dramática dessa desigualdade
a incidência da pobreza da população negra. E já no Brasil, de cada 10 pobres, 6 são negros. Além disso, os negros, eles recebem cerca de metade dos reconhecimentos obtidos pelos não negros. E é representado as maiores taxas de desempregos. As leis e a seção, estação, cidadania, né? Na página seguinte a gente irá ver. No mercado de trabalho ainda é alta a desigualdade entre negros e não negros, sobretudo em relação às mulheres negras, né? Elas são as que mais sofrem com discriminação. Apresenta a menor taxa de participação no mercado de trabalho, a menor taxa de ocupação e a maior taxa de desemprego e o menor rendimento. A desigualdade, ela persiste na educação. A taxa de analfabetismo na população negra e parda é o dobro em relação à da população branca. Isso significa que, quanto maior o nível de ensino da educação básica ao ensino superior, menor é a presença dos negros, né? Então, pessoal, a nossa aula, ela fica por aqui. Espero que esse vídeo, ele possa ajudar vocês a compreender melhor o conteúdo, tá bom? E a tia vai ficando por aqui. Irá colocar a atividade no grupo do WhatsApp. E até a nossa próxima aula. E um forte abraço.